Um minuto de show na bola. AC Milan, de Ruben Amorim, está interessado em garantir a contratação de Andreas Sheldero. Olympique Lyonnais está em negociações com o Hearts por Cláudio Braga, por 10 milhões de euros. Real Madrid está muito interessado em Ayoub Bouadi. Lille exige 70 milhões de euros pelo internacional marroquino de 18 anos. Enzo Boyomo está na lista do Benfica, para colmatar a possível saída de Tomás Araújo. Vitor Bruno vai assumir o comando técnico do Anderlecht. Al Ahly prepara uma proposta de 26 milhões de euros para apresentar ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Liverpool rejeita uma proposta de 25 milhões de euros do Inter de Milão por Curtis Jones. Aos 41 anos, Thiago Silva regressa ao Fluminense. Thierry Correia chega a acordo com o Veneza para um contrato válido por 2 temporadas. Roma exige 23 milhões de euros por Artem Dovbyk. Iñaki Peña é reforço do Panathinaikos, por 3 milhões de euros. AC Milan apresenta uma proposta oficial ao Paris Saint-Germain por Gonçalo Ramos. Arsenal não quer deixar sair Victor Gyökeres no mercado de verão. Lateral ex-Benfica. Gilberto é reforço do Atlético Paranaense. Braga chega a acordo com o Luzern e assegura a contratação de Adrian Baigrami. Fukushima United renova o empréstimo de jogador de 60 anos, Kazuyoshi Miura, por mais uma época. Real Madrid recompra Nico Paz ao Como 1907 por 9 milhões de euros. Nils Villar é intransferível para Roma. AC Milan vai avançar para Nicolas Jackson se falhar a contratação de Gonçalo Ramos. Patrick Schick retira-se da seleção da República Checa aos 30 anos. Kobe Moto chega a acordo com o Moreirense. André ter Stegen é o alvo prioritário do Ajax para reforçar a baliza. Está bem referenciado pelos Dragões e pela Fiorentina, de Itália. Real Madrid está a preparar uma oferta recorde mundial de 223 milhões de euros pelo astro do Bayern de Munique. Michael Olise, o presidente do clube, Florentino Pérez, quer garantir o avançado francês para liderar uma nova geração dos galácticos. Mário Balbúrdia é reforço do Petro de Luanda. Cruzeiro vai pagar 12 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus pela contratação de Gabriel Peck, do LA Galaxy. Sandro Tonali fechado no Tottenham por 108 milhões de euros, mais 8 milhões em variáveis. Manchester City está a considerar contratar Eduardo Camavinga, após o jogador ser oferecido ao clube. Brighton paga 3 milhões e meio de euros ao Benfica por Rodrigo Rego. Pessoal, quinta e sexta-feira o futebol vai pegar fogo. Tem CR7 contra Modric, Messi contra Cabo Verde do Vozinha e uma sequência de jogos com odds especiais à espera de você. Quer aproveitar isto tudo sem perder nada? Então clica no primeiro comentário fixado, acessa as Mega Odds e usa esse cupom para garantir 200% de bônus no seu primeiro depósito. Prepara ataque por Nilson Angulo. Os Leões estão dispostos a avançar com uma proposta de 25 milhões. Marco Silva quer a continuidade de Antônio Silva no Benfica na próxima temporada. Lizer Maenda está muito perto de reforçar o Fexi Porto. Acor Adams está na lista do Benfica e pode ser o sucessor de Franjo Ivanovic. Porto identifica Rubem Vargas como alternativa para o ataque. Barcelona iniciou conversações com os representantes de Harry Kane. Malo Gusto quer reforçar o Manchester City após o Mundial 2026. Juventus está em contato direto com o Paris SG por Randal Kolo Muani. Gianluca Prestiani está na lista do Trabzonspor para a próxima temporada. Manchester City está disposto a oferecer 110 milhões de euros ao Newcastle por Sandro Tonali. Está bem referenciado pelos Dragões e pela Fiorentina, de Itália. Real Madrid está a preparar uma oferta recorde mundial de 223 milhões de euros pelo astro do Bayern de Munique. Michael Olise, o presidente do clube, Florentino Pérez, quer garantir o avançado francês para liderar uma nova geração dos galácticos. Mário Balbúrdia é reforço do Petro de Luanda. Cruzeiro vai pagar 12 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus pela contratação de Gabriel Peck, do LA Galaxy. Sandro Tonali fechado no Tottenham por 108 milhões de euros, mais 8 milhões em variáveis. Manchester City está a considerar contratar Eduardo Camavinga, após o jogador ser oferecido ao clube. Brighton paga 3 milhões e meio de euros ao Benfica por Rodrigo Rego e Paris Saint-Germain para um contrato válido até junho de 2031. Princípio de acordo entre Antônio Silva e o AC Milan para um contrato válido até junho de 2031. Como 1907 está interessado em Franjo Ivanovic e pediu informações sobre o avançado do Benfica. Paris Saint-Germain está interessado em Magnus Akliuche para colmatar a possível saída de Kangin Lee para o Atlético de Madrid. Morten Hjulmand ganha força no Atlético de Madrid e poderá ser o novo reforço dos espanhóis. Robert Lewandowski chega a acordo com o Chicago Fire para um contrato válido por 2 anos. Lucas João é reforço do Petro de Luanda. José Jiménez e Juan Jesus estão numa shortlist do Benfica. Nacional está muito perto de garantir o empréstimo do guarda-redes Renato Marim
junto do Paris SG, de Franco Mastantuono, do Real Madrid. Enzo Fernandes é o alvo prioritário de José Mourinho para reforçar o meio-campo do Real Madrid. 3 clubes da Série B do Brasil iniciaram negociações com Vozinha. Porto está interessado em Caleb Yarinki e já fez os primeiros contatos. Bayern prepara-se para apresentar uma proposta de renovação do contrato a Michael Olise. Paris Saint-Germain está em negociações com a Juventus para assegurar a contratação de Kefren Turam. Real Madrid está disposto a ouvir ofertas por Eduardo Camavinga. Marco Palestra fechado no Chelsea por 55 milhões de euros. Fiorentina iniciou conversações com o Wolverhampton por Hugo Bueno. Chelsea está em negociações com o Crystal Palace por Maxence Lacroix. Alex Grimaldo fechado no Atlético de Madrid por uma verba a rondar os 20 milhões de euros. Revela o jornalista Bruno Andrade. Nuno Tavares apontado como possível reforço do Futebol Clube do Porto. Gil Vicente está interessado em assegurar o empréstimo de Diogo Priost junto do Benfica. Matheus Fernandes está a caminho do Tottenham por cerca de 100 milhões de euros. Sevilla quer Ricardo Velho e apresenta uma proposta ao Farense. Adrian Bahirami é reforço do Sporting de Braga por 3 milhões de euros, mais 500 mil euros em variáveis. Luiz Milha fechado no Como de 907 por 6 milhões de euros. Leeds United está interessado em garantir a contratação de Zion Suzuki. Roma recusa uma investida do Porto por Nicolò Pizzilli.